Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Olá pessoal, meu nome é Alexandre Manta, sejam bem-vindos a mais um Planejando para Desconstruir. Eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito de um tema que está bastante em evidência nesse momento. Home office. É óbvio que isso não é uma novidade. Vocês devem ter visto muitos anúncios, lives falando sobre home office, pessoas trazendo teorias sobre home office, ou até mesmo segmentos que deveriam estar incentivando há muito tempo essa atividade e que de repente despertaram. O Brasil ainda tem conceitos muito enraizados na questão do chefe capataz, que os grupos só trabalham a partir de que exista alguém que mantenha a visão sobre aquelas pessoas e cobre constantemente a execução das atividades. Infelizmente, isso é uma realidade de um conceito passado, mas o Brasil ainda trabalha muito. Mesmo empresas multinacionais que são residentes no Brasil ainda têm essa atividade arraigada por muitas vezes ter gestores que possuem mentalidade do nosso país. A primeira pergunta deve fazer o seguinte: a função que está se pleiteando fazer home office é possível de ser feita? E é muito fácil descobrir se ela pode ser feita ou não. Primeiro, você deve saber o seguinte: essa função, ela tem alguma entrega física, ou seja, ela precisa estar fisicamente em algum lugar para fazer com que essa atividade seja desenvolvida? Se a resposta é não, é o primeiro ponto positivo e você transforme essa atividade em um home office. A segunda pergunta fundamental: se ele possui condições de realizar na sua casa. Quando eu digo condições de realizar na sua casa, nós temos que lembrar que nós trabalhamos dentro de um país com um clima tropical. No inverno do Rio de Janeiro, não necessariamente a gente está falando de tempo frio. Tem muitos dias de inverno que parecem até mesmo dia de verão. E a atividade que esse colaborador vai desempenhar na sua casa não necessariamente vai ter um cômodo com ar-condicionado como na empresa que ele trabalha. Não necessariamente ele vai ter as comodidades, cadeira, mesa, tudo aquilo adequado. Então é muito importante que antes que exista uma transferência para um home office, que essa pessoa entenda que a forma que ela vai trabalhar em casa é a responsabilidade dela. Não só a acomodação física, que não prejudiquem a sua parte corporal, a sua questão de postura, mas também a questão de luminosidade, a questão da própria velocidade na internet. Ela é suficiente para dar estabilidade à conexão de rede para poder fazer o trabalho com a sua empresa? Porque muitas vezes você dizer simplesmente sim, isso vai na verdade transferir para você a responsabilidade daquilo que você disse que era. Além do primeiro passo, que é saber se você tem uma atividade que tem uma entrega física, você precisa também ter consciência que você precisa dizer com clareza para o seu gestor se você tem condições de realmente desempenhar as suas atividades em casa. O terceiro aspecto que a gente precisa analisar essa parte é uma parte muito meticulosa, é uma parte muito sensível de ser tocada. Consciência do empregado. Se o empregado ele não tem consciência de trabalho na empresa, se ele é um cara que para diversas vezes ao dia para conversar, para ir ao banheiro, para tomar café, para poder fumar, para falar de futebol, acredite, o problema não está na credibilidade se o funcionário em casa vai desempenhar as atividades que ele precisa desempenhar na empresa. Porque, muito provavelmente, esse funcionário também não desempenha na empresa. E pelo contrário, ele não só prejudica as suas atividades, como também prejudica as atividades dos outros que trabalham na empresa. Camarada, se ele não produz no trabalho, devido a todas essas coisas, esses maus hábitos que existem, ele não vai fazer em casa também. E eu vou usar aqui uma frase bem básica para poder definir o funcionário que tem condições de se manter produtivo na empresa e também em casa. É aquela pessoa que tem consciência e que vê a empresa que ele trabalha como se fosse sua. Se ele tem essa consciência, ele serve tanto para ser funcionário aí na sua empresa, como também na casa dele. Aquele funcionário que não tem consciência do valor que ele agrega à empresa, ele não vai ter consciência nem logo, nem na sua casa. Um dos medos das pessoas, dos gestores das empresas, é que as pessoas indo para casa, elas despendam muito tempo nas redes sociais.
Quando eu digo redes sociais, eu digo as redes sociais de mensagem, como o WhatsApp, assim como as redes sociais de relacionamento mesmo, Instagram, Facebook e outras, né? A quantidade de usuários do WhatsApp no mundo hoje alcança 2 bilhões de pessoas. Quantas pessoas você conhece que não utilizam o WhatsApp? Ou melhor, quantas pessoas durante o dia não utilizam o WhatsApp? Quando eu digo durante o dia, durante o seu horário de trabalho. Quantas pessoas? Diga para mim, quantas vezes você já passou no corredor, ou mesmo você, vamos ser sinceros, quantas vezes você utiliza o WhatsApp por dia? Muitas empresas, elas não têm acesso a redes sociais através das suas redes privadas. Elas restringem esses acessos para poder justamente evitar que os funcionários fiquem o dia pendurado nas suas redes sociais. O Brasil é o segundo país em quantidade de horas despendidas diariamente por pessoa nas redes sociais. Mas você vai ver também em um quadrinho que eu vou colocar nesse vídeo aí para vocês, que o Brasil não é o segundo país em acesso à internet. Então notem como existe uma disparidade em relação a isso. Como que você consegue frear um país que não tem o segundo lugar de acesso à internet, mas é o segundo lugar em quantidade de horas de acesso às redes sociais? Será que as pessoas não dormem? Será que as pessoas não têm família? Ou será que essas pessoas também fazem isso durante os seus horários de trabalho? Será? E te pergunto, isso vai diferenciar da pessoa em site ou a pessoa em casa, no home office? Né? Muitas pessoas têm dificuldade com a monotonia, com a repetitividade, com as coisas que fazem ao mesmo tempo, ou mesmo porque eles acham, enquanto aquela máquina está rodando aquela atividade, eu vou dar uma reladinha no dedo aqui, vou dar uma olhada na minha rede social, vou ver se tem mensagem. Quando a gente começa a pensar na questão se o funcionário vai fazer home office, ele vai ficar agarrado nas redes sociais, eu peço por favor que vocês olhem os dados que estão sendo colocados nesse vídeo e pensem para ver se realmente a disponibilidade das redes sociais, a utilização das redes sociais no nosso país é uma coisa que realmente só se restringe aos lares. Ou será realmente que a gente está utilizando demais as redes sociais durante o nosso horário de trabalho? Ou seja, nós estamos deixando de produzir? Essa também é uma pergunta. Outro fator que a gente precisa colocar em pauta aqui na questão do home office, nós não gostamos efetivamente de todas as pessoas com quem nós somos obrigados a nos relacionar na empresa. E isso acaba gerando um desgaste natural no nosso dia a dia. Você a respeita como profissional, você a respeita como seu par, mas você respeita ela profissionalmente. Porém, o contato físico é outra coisa que acaba fazendo com que haja um determinado desgaste emocional. Quando você trabalha no home office, quando que você vai ter contato com aquela pessoa? Quando você tiver que fazer uma reunião, quando você tiver que, evidentemente, trocar uma mensagem, trocar um e-mail, alguma coisa, para que haja uma interação, talvez, entre processos. O teu desgaste físico, visual e mental com aquelas pessoas, com quem você não tem afinidade, fora do site da empresa, faz com que haja despressurização desse sentimento ruim. Eu considero também uma coisa que nós precisamos refletir se realmente não é um ponto positivo para o home office. Aliado a esse último tópico, vem a questão da interatividade. A verdade é que hoje nós temos ferramentas onde nós podemos manter uma relação em grupo até muito maior. Vamos dar um exemplo. Imagine que você trabalha no setor onde divisórias separem as mesas de cada um, ou seja, você não vê as pessoas. E para você ter a interatividade com elas, você precisa se levantar da sua mesa. Porque se você ficar falando alto o tempo todo, você vai atrapalhar a concentração, você vai atrapalhar isso, vai atrapalhar aquilo, vai ficar perturbando um, o outro vai reclamar, poxa, fulano está falando alto, fulano, poxa, já repetiu esse assunto, blá blá blá, ô, estou no telefone, você não está vendo. Agora, quando você tem interatividade via sistema, através de softwares apropriados para isso, você manda mensagem e aquela pessoa interage. E você pode fazer isso em grupo. Inclusive eu utilizo com o meu grupo de trabalho, utilizo com o meu superior, onde estão todos interagindo na mesma tela. Então quando você coloca lá, fulano, você já deu uma olhada naquele processo e a pessoa responde, às vezes tem um outro que tem conhecimento sobre alguma coisa que está acontecendo com aquilo e ele pode interagir. Então não necessariamente a distância física impede que haja interatividade entre os grupos, entre pares e entre superiores. Qualidade de vida é uma coisa tão complicada a gente ter hoje em dia.
E convenhamos nós, não necessariamente o trabalho na empresa seja algo que perturbe tanto a qualidade de vida. Todo dia você acorda, você vai, toma seu banho, escova seus dentes, faz suas necessidades fisiológicas. Alguns tomam café, outros não. Precisa colocar o lixo na rua, precisa abrir portão, precisa cuidar de cachorro, precisa poder sair porque vai ficar ausente. Aí você vai caminhar até um ponto de ônibus, outros esperam uma carona, outros tiram o carro da garagem e vão dirigir ou participar de um transporte coletivo. Mas aí você tem o tempo de viagem, onde muitas vezes você não está afim de conversar, você não está afim de falar, mas aí tem aquele engarrafamento, aí tem uma fechada, aí tem um motociclista que passa e fala uma coisa para você, ou está calor, ou está frio. Esse tempo de deslocamento, esse tempo de preparação, esse tempo que você se arruma, esse tempo que você sai da comodidade da tua casa, faz com que haja desânimo. De você até mesmo ir trabalhar. Às vezes o problema não está na empresa que você trabalha, mas o desânimo está em você chegar até ela. Qualidade de vida está ligado em tudo isso e mais, está ligado na ida e na volta. Condições de retorno para casa são piores ainda do que as condições de ida. E aí você chega em casa com o teu humor já totalmente fragmentado. Em boa parte dos casos, ir e voltar do trabalho é uma questão que prejudica demais a qualidade de vida. Vejamos nós agora o tempo que nós estamos passando reclusos em nossas casas. Quantos rios melhoraram a qualidade das suas águas? A poluição diminuiu, o consumo de combustível diminuiu, certamente a quantidade de lixo nas ruas diminuiu. Nossa, como foi produtivo nós tirarmos desse momento uma lição de vida. E quem sabe pensarmos realmente em modificarmos muitas coisas na nossa vida profissional e pessoal. Um outro aspecto é a questão do custo. Muitos empregados vão reclamar, mas poxa, eu agora vou ter que tomar café na minha casa. Ah, mas agora eu trabalhando em casa, eu não vou ter mais vale transporte. Será que realmente é uma perda muito grande você abrir mão de alguns poucos benefícios? Você consegue mensurar quanto que custa o tempo para você se deslocar da sua casa para o trabalho? Será que você consegue mensurar as horas que você ficou longe da sua casa, da sua família, o quanto você perdeu de humor, o quanto você perdeu de saúde, o quanto você respirou de monóxido de carbono, o quanto você viu coisas erradas, coisas que infringem totalmente o teu modo de vida, o quanto o teu humor foi embora? É óbvio, quando a gente fica em casa, o custo da empresa diminui. Não, e não vai me dizer que isso não é sensível, porque tem muitas empresas que se preocupam, por exemplo, em economizar copo, plástico, que é uma coisa que não é só necessariamente financeira, mas também questão ambiental. As empresas buscam redução com custos de EPIs, que muitas vezes são dados a pessoas que vão, por exemplo, à área fabril uma vez no ano. Tudo isso é possibilidade de redução de custo. Aumenta o custo do empregado? Meu amigo, eu não tenho dúvida que o benefício que vai te trazer e o pouco a mais que você vai investir de dinheiro por estar na sua casa, eu vou usar a minha internet, ela continua disponível do mesmo jeito o dia inteiro se você não utilizar. Mas eu vou gastar luz. Eu sei que você vai gastar luz. Você vai economizar teu tempo, você vai economizar tua saúde. Eu não tenho dúvida que se nós tivéssemos que colocar no papel o valor do que a gente economiza e o valor do que a gente gasta, seria muito prioridade para nós ter o trabalho de home office. Outra pergunta que fica muito solta no ar é a questão do absenteísmo e a questão dos acidentes. Será que o trabalho de home office diminuiria o absenteísmo? Me arrisco a dizer que diminuiria absurdamente. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que eu marque uma consulta com o médico às 2 horas da tarde. Mas por mais que os médicos se atrasem, digamos que ele te atenda às 2h30 da tarde. E você precise ainda de meia hora para retornar para casa. A minha pergunta é, normalmente as pessoas retornam para o trabalho depois do atendimento médico? Ou será que elas vão direto para casa? Muitas vezes elas suprimem 1 hora, 2 horas de trabalho para poder ir direto para casa, para não ter que ir à empresa e depois da empresa ir para casa novamente. Agora imagine se ele volta para o home office. Ele chega em casa, ele abre seu laptop, ele vai lá, faz a sua conexão e continua trabalhando até o horário que vai dar. Ou mesmo se ele é realmente um funcionário consciente, tanto na empresa quanto no home office, ele vai inclusive estender algumas horinhas. Raramente eu encerro meu expediente exatamente em cima da hora trabalhando em casa.
Mas quando eu estou trabalhando na empresa, eu preciso encerrar o horário de expediente naquele horário. Por quê? Eu não posso prejudicar outra pessoa que compartilha o transporte comigo. O transporte não é da empresa, o transporte é nosso, particular. Nós compartilhamos o custo desse transporte. Eu não posso prejudicar outra pessoa, ao mesmo tempo também eu não quero ser prejudicado quando eu necessito. Então o horário de saída é fundamental. Outra questão é a questão dos acidentes. Quando você está na sua casa, você tem a possibilidade de ter um acidente doméstico? Lógico que você tem a possibilidade de ter um acidente doméstico. Mas o que mata mais no Brasil? O trânsito vai continuar sendo um dos fatores de morte ou de invalidez maior no nosso país. E quando nós estamos a caminho do trabalho, nós já estamos trabalhando, nós estamos já na rota do trabalho. Ou seja, se nós sofrermos um acidente a caminho do trabalho, o que é? É um acidente de trabalho. E isso traz complicações graves para a empresa. Provavelmente isso diminuirá o acidente de trabalho? Eu acredito que sim. É um ponto também que nós precisamos refletir. E por último, eu deixei de propósito esse último tópico que se chama comprometimento. Vou botar para vocês aí agora uma foto de como é o nosso home office aqui em casa. Porque a minha esposa, ela está fazendo a gestão da nossa loja física e do nosso trabalho de venda virtual, ela está fazendo de casa, ela está fazendo do meu lado. E o nosso filho, que como ele está em casa, que está de recesso por causa do problema do coronavírus, ele está ali o dia inteiro. Agora, o meu comprometimento diminui por causa do meu filho e da minha esposa? Não. Muitas vezes nós passamos boa parte do dia até mesmo sem trocar palavras. Por quê? Porque eu estou concentrado no meu trabalho e ela no dela. Ah, mas o filho vem falar sim, meu filho fala assim, papai, vamos montar uma pista de Hot Wheels comigo hoje? Eu falo assim, vamos filho, depois que o papai terminar de trabalhar. Porque o meu compromisso, ele continua firmado naquele período, naquele horário, para quem paga meu salário. Eu tenho o meu comprometimento. E esse comprometimento, ele não muda em relação a eu trabalhar em casa ou eu trabalhar na empresa. Eu olho para a empresa que eu trabalho, aonde eu sou CLT, como se ela fosse minha. E por contrapartida, quando eu digo para o meu filho, filho, eu só posso brincar de Hot Wheels com você quando o papai terminar a jornada de trabalho, eu estou ensinando para ele que há tempo para tudo. Há tempo para brincar, há tempo para a gente se divertir, tem tempo para o papai e para a mamãe trabalhar sim, porque é trabalhando que o papai e a mamãe conseguem trazer dinheiro para dentro de casa. Então, vai aí uma questão do aprendizado também dentro de casa. Eu fui logar o computador às 7h30 da manhã e tinha lá uma mensagem de um cliente, sentei e fui responder. Depois eu fui tomar café. Ou seja, eu apenas inverti, eu não deixei de tomar meu café porque eu preciso me alimentar de manhã, mas eu também não deixei de dar prioridade ao que era prioridade. Pessoal, sinceramente, home office, para quem pode fazer home office, é um benefício gigantesco. Eu não tenho dúvida disso, eu estou tendo essa prova na minha vida. Durante mais de 30 anos eu nunca trabalhei em home office. Albert Einstein tem essa frase onde ele diz que em toda grande dificuldade há uma grande oportunidade. A frase não é exatamente essa, mas está dentro desse contexto. E essa é uma grande verdade. Eu consegui alcançar uma visibilidade que é muito possível eu ter uma vida muito mais saudável, estar distante daquilo que eu não gosto, mas ao mesmo tempo estar fazendo aquilo que eu gosto, porque eu tenho prazer do que eu faço, tendo uma qualidade de vida muito melhor, com o mesmo comprometimento e ainda me arrisco a dizer um pouco mais. Eu me sinto hoje muito mais comprometido por estar distante. Agora, é possível sim que de repente fosse necessário uma ida ou talvez duas na empresa durante a semana para algum tipo de trabalho, para algum tipo de atividade física? Sim. E isso é totalmente ruim? Não. E eu acredito muito que é possível sim fazer diferente e que nós podemos tirar um aprendizado muito grande desse momento de vida que nós estamos tendo hoje. Eu sou a favor do home office para quem pode fazer home office. E eu sou a favor de funcionários conscientes, não só no home office, mas também na empresa. Bom, pessoal, curte o nosso canal, ativa as notificações, compartilhe, deixe seu comentário aí embaixo, diga se você concorda, se você não concorda, coloca lá que eu vou responder e nos siga também nas outras redes sociais que vão aparecer, ok? Clica aí no sininho e até breve.